Bom dia! Você quase mata, gente. Acabamos de passar o portal de Governador Costa. Isso. E a gente está com intenção, como já havia falado para vocês, de ir até Governador Gregórios. Porém, são 714 quilômetros e dá 6 horas e 50, então são retas e tal, mas vamos ver com a condição do vento até lá, né? Até agora tá bem. A gente vai tentar tocar um pouco mais, sem muitas paradas, porque hoje teoricamente não é para ter chuva. Ontem a gente tivemos que parar algumas vezes por conta da chuva, né? Da chuva, Câmera e desconecta microfone, conecta microfone, deu um trabalhão aí, perdemos um bom tempo. Sim. E não conseguimos rodar tanto. Mas a gente atingiu o objetivo que era Governador Costa. Chegamos tarde da noite, mas chegamos, né? Nós chegamos, é que escurece tarde aqui, né? Tinha sol ainda. A gente chegou 8h20, mas ainda tinha sol, tava bem gostoso. O que acontece quando a gente chega tarde assim, é que daí a gente janta depois das 10 e vai dormir depois da meia-noite. E aí não rende, porque de manhã a gente acorda cansado, então tem para descansar bem, tem que dormir bem, né? Mais cedo e dormir melhor. Então é isso, gente. A estrada tá linda, acabamos de sair do Governador Gregórios. Olha, vasta terra argentina, muito rica. Continuamos na Ruta 40, que é animal. Top, né? Dá toca aí. Mais um. 3, 2, 3. Vai. Valeu, gente. Ele disse que eu podia desenhar isso. Aqui tá bem legal também, essas montanhas aqui próximas. Então, Lígia, a gente viu o nosso primeiro guanaco, né? Foi uns 10 ali pra trás. Estavam tudo os cabeçudos, os orelhudos. Pescoçudo. Gente, assim, ó, mais uma dica. Tenta imprimir uma velocidade de 130 com esse vento de 60 km por hora. Ó, ou alguma coisa que eu não sei o que era. Esse vento de 60 km por hora aqui de través está bem 90 graus aqui. O pescoço está batendo, mas quando a gente anda a 130, deu muito mais estabilidade na moto. Dá até para fazer umas curvas aqui, ó. Até para esticar os braços. Exatamente. Tá super bom, melhorou bastante a nossa dirigibilidade a 130, beleza? Olha o visual que lindo. E o barulho do vento tá ensurdecedor, tá bem alto, muito alto. Tem mais uma. Olha, aqui não serve de nada, o vento tá vindo aqui, ó. Top, pessoal, valeu. Olha lá, pra lá vai pra uma cidade. Aqui tem o Gauchito Gil. Caramba. E nós vamos continuar na 40 pela direita. Vamos ver se o vento tá vindo de direita agora, bem certinho, amor. Bom, falta 1.416 km para o final da Ruta 40.
Nós estamos com este visual, coisa mais linda. Mais 50 quilômetros pra gente fazer um pipi na estação de serviço. Vamos nessa ali? Bora! Meter essa buga aqui pra endireitar a moto, ficar mais forte. Então a gente embala a moto na quinta. Ah, outra coisa, motor forte aqui pra poder aguentar, né? Moto pequena dá, mas eu acho que o sofrimento do vento é bem maior. Aí liga o piloto automático, fecha 130 e pau. Mas aqui não vai dar, ó. Tá cheio de pista bonita aí. Olha, diferença que vamos descer a serra. Olha, coisa, bela surpresa depois das retas. E entrar no vale assim tem que proteger no vento também, né? Sim, dá uma segurada. Olha que bacana, gente. Nós estamos num vale e uma ponta. Vou até deixar filmando. A cor, né? Muda da paisagem, agora tá subindo verde. Provavelmente vai subir lá a estrada. Olha que terra inóspita, sem ninguém quase. Só os carros por aqui na estrada. E alguns guanacos que a gente viu. Estou procurando mais. Se achar umas referências, e liga a câmera pra filmar. Mas não tem como, é muito em cima da hora. Eles se camuflam nesse matinho. Parte da paisagem, a gente só vê esse movimento. Olha que bonito o rio. Caraca, olha que oásis. E olha como fica verde em volta com árvore, né? Olha assim. A direita mais bonitinho, ó, tem água aqui também. Que graça, fez até uma ilhazinha. Que bacana. Agora subir, morro e seguir reto. Tem até uma casinha ali, ó. A gente, quando entra assim, a gente entra num arroio. Esse aqui é um arroio, né? Daí a gente chega no topo, vai reto. Curva só dentro de arroio. Aí, mas o ventinho tá vindo já. Já. Bom, bora pessoal. Bem bacana, olha aqui, ó. Mais um pouquinho. A pedra cortada. Legal a formação rochosa. E aqui deve ter uma área bonita. Ô tiozinho, vem devagar aí. Olha. Um arroio. Ali também continuou o oásis em volta do laguinho. É aquele que eu estava falando pra você que estava bonito lá de direito, e fantástico. Exatamente. E agora, retas. Curva só dentro do arroio. Valeu, pessoal. Então pessoal, chegamos aqui em Rio agora me deu Rio Maio. Isso, bem-vindos a Rio Maio. Me deu um branquinho temporário. Aqui a gente vai pegar a rótula à esquerda e vamos abastecer, tomar um cafezinho que a gente ainda não tomou e dar uma sapeada no tempo e no vento antes de seguir a viagem, né, Lígia? Daqui a marco na entrada da cidade, capital nacional de lá, Esquila. Sei lá que é Esquila. Não. Direita livre? Tem. Então vamos lá. Rio Maio, Governador Costa, tá ali. Rio Maio, 3 km. Perito Moreno, 131, Alcapate, 756. Nós vamos em Governador Gregórios. Vamos tentar chegar hoje lá, né? Hoje tá rendendo, tem bastante vento. Né? São 10h15 da manhã, a gente saiu às 8, deu 2 horas, né? Então deixa eu ver aqui. Ok. Deixa eu ver na moto aqui. Deu 230 km exatamente em 2 horas. A média de 130. Tá ótimo. 112 km por hora de média. Teve um momento que diminuiu por conta da estrada e... Tava ruim a estrada, uns pedacinhos. Mas aqui rende, porque é tudo retão, né?
Beleza? Vamos parar no YPF, abastecer e vamos ver o que vai dar. Tomar um cafezinho, comer um sanduíche. Olha que bonitinha a cidade de Rio Maio. É, Rio Maio tá aqui, ó. Pouquinho de cidade. Bem fofinha. Isso aí, gente. Então, achamos a estação de serviço e... fila. Eu tenho fila. Isso é o que eu tenho. Bastante fila. Mas não dá pra seguir sem abastecer, né? Que é perigoso. Perigoso não, nem chega, nem sai daqui. O consumo aumentou bastante a 130 com a distância, né, Lígia? Baixou 100 km, mais ou menos, de autonomia da moto. 380 para 270. Bom, exatamente, vamos aguardar, beleza? Deixa eu ajeitar aqui. Então, acabamos de abastecer a motoca aqui em Rio Maio. Sim. E agora a gente está entrando na Ruta 40, que fica ali onde está aquelas senhoras ali. No sentido Perito Moreno. Que nos deram informação, por sinal. Graças! Buenos dias! Achamos o posto. Achamos o tal posto, comemos uma média luna e um cafezinho com leite. Daí já se esquentou por dentro, né? Próxima cidade, Perito Moreno, mais ou menos 150 quilômetros, acho, mais ou menos isso. Nossos amigos do motorhome, né? Isso, então estavam aqui, a gente achou que estava uma meia hora para frente, eles estavam aí. Eles estavam abastecendo o trailer deles ali no posto e deu tempo da gente alcançá-los. Aí acho que na próxima cidade a gente se cruza de novo. Porque coincidentemente eles vão pro mesmo destino que a gente. E vamos ver se a gente consegue ir para Governador Gregório, porque daí amanhã a gente cruza aquele rípio lá e a gente chega em Alchaitem pro Natal, né? Vamos ver se vai dar certo, né? Acho que sim. A gente passa o Natal em Alchaitem. Sim. Bom, tamo junto. Valeu, pessoal! Oi, Oriudo! Orelha seca! Peludo! Guanaquinho! Conseguimos ver um guanaquinho, não sei se deu tempo de gravar. Pertinho, né? Tava ali solitário, pescoçudo Oriudo. A gente freou por dois motivos. Primeiro para mostrar e segundo porque tava virado para asfalto, né? Ele pode aparecer na frente de um lado para outro. Mas vamos lá, seguindo, amigos. Vamos lá. Olha que mundão de meu Deus. E o que é esse vento vindo aí agora, mano? Oi. O que é esse vento agora, hein? A gente quase não consegue nem falar no capacete. Perito Moreno, 12 quilômetros. E já estamos vendo a cordilheira de novo, cheia de neve no cume, né, amor? Do lado direito ali. Então vamos lá. Olha, amor, a vista. Olha que lindo. Picos nevados. Olha lá pra direita. Tem um vulcão ali, ó. Ali, ó. Que bacana. Tá acabando a bateria da GoPro. Acho que ficou ligado algum minuto lá. Mais um arroio. Olha que bonito. Acho que ali embaixo que
Perito Moreno aqui, ó. Bem-vindos. Estamos em Perito Moreno. A cidade, né? Não a cidade, não glaciar. Vamos lá. E chegamos em Perito Moreno. E esse é o Rio Fênix. Ah, que bonitinho o riozinho aqui, ó. Bem bacana. Esse é o portal de entrada de Perito Moreno. Estamos na província de Santa Cruz. Acho que é hippie para subir no Perito, no YPF, Felipe, sim. Tem que segurar. Eu seguro. Caracoles. Tranquilo, tranquilo. Olha o hippie mais grosso ali na entrada. Já vai fazendo um teste para os 73. Vai abastecer? Tem que, né? Estou com 150 de autonomia. Quer que eu vá lá dentro? A gente vai esperar eles, né? Vamos completar, por favor, de Infinia? Infinia nafta? Isto. Bom dia, tudo bem? Como levar? Viento. Muito vento. Por Muito favor. frio. Pagaremos em efetivo, tá ok? Eu vou lá dentro, tá, amor? Tá bom. Olha só o visual. E o vento hoje está especial, né, tu? Ô, Uria seca. Uriudo. Ó, tá coreia abaixo, ó. 9 manacos juntos. Que fofinho. Uma graça, né? Seca. Tem mais um ali, ó. Já vimos centenas desses bichos. E é que nem mato mesmo, né, Moranha? Mas eles atravessam uma rua do nada. Tinha guanaquinho mamando ali atrás. Não deu tempo de ligar a câmera.
Iema, não sei, é uma ave, aquela ave, né? Bicudinha também, vimos um monte. Ô, tá dormindo aí, cara. Vai dar um susto na mão, bicho. Ficou gravado aqui ao vivo. Ficou, eu tava dormindo já. Bichão vai dormindo no volante. Ó, o guanaco aqui, ó. Sim. Então vamos lá. Tchum, tchum. Tem um guanaco no meio da rua forgado ali, ó. Olha. Tem um na beirinha e outro no meio. Ele tá saindo, ó. Tem que cuidar senão atropela esses bichinhos. Olha, tá esguio esse. Ai, que bonitinho. Tá aí, ó, que bonitinho, gente. Parece um cabelinho, né? Da orelha. Orelhudo. Tava ali forgado nessa planície toda que Deus deu pra eles. Isso aqui é tudo deles, cara. Tem muito guanaco, muito. Não é pouco. Não vê porque ele é da cor da paisagem. Daqui a pouco você presta atenção, cobre um pouquinho. Tá lá no horizonte, tem mais um, ó. E vimos mais de uma centena aí. Que coisa mais legal. Mas sim, se você apontar, foi fora. Olha, tem mais ali, ó. Valeu, gente. Chegamos em Governador Gregórios. Isso mesmo. Ó, tem um restaurante hotel aí na cidade. Governador Gregórios. Então amanhã é confirmado o Ripio. Então conseguimos, né? A gente achou que ia ser difícil chegar hoje por conta do vento, né? Mas a gente resolveu aumentar a velocidade, a gente teve um gasto maior, obviamente, de combustível, né? E graças a Deus tinha combustível em todos os postos. E aí, o que aconteceu? A gente aumentou o consumo, mas a moto ficou mais firme. Deixa eu prender aqui. Ficou mais firme, daí ficou mais estável. E o vento estava tão forte, ou se não mais do que ontem. Teve horas de manhã que a pressão era incrível, né? No período da manhã, e de tarde já estava mais tranquilo, né? Foi forte, tranquilo, quer dizer, conduzível. Não, foi menos pior que... Tava mais tranquilo no sentido que dava para conduzir sem medo. No período da manhã estava igual para pior, no período da tarde estava igual para melhor. Exatamente. Então, hoje cruzamos com centenas de guanacos. Gente, tem muita coisa. Cruzamos com uma ema e uns 10, 15 filhotinhos, quase passei em cima, filmei, eu acho que eu peguei aqui a filmagem. Esse pegou. Cruzamos de novo com outras duas emas aqui que passaram na frente, quase deu para pegar no gogó dela. Foi muito pouco, uma passou raspando na terra e a outra resolveu mudar a rota no último minuto. Então a gente ia passar por cima da coisa. E aí também cruzamos com acho que uns 3 ou 4 grupos de guanaco cruzando a pista, só que não deu tempo de filmar porque eu preferi frear e manter a segurança de nós dois, né? De frear e segurar firme. Uma moto que não sabia. E aí batendo um guanaco não é brincadeira. Bom, chegamos aqui, vamos procurar um lugarzinho para se quedar. Uma habitação para se quedar. E amanhã tem Ripio. Beleza, pessoal, tamo aí, ó. E olha aí, ó, chegamos no portal agora. Dá para registrar o portal. Bem-vindos, Governador Gregório. E tamo lá, vamos lá então, achar um lugarzinho para dormir. Como é que é as casas aqui? A gente está em Governador Gregório, né? Isso, amanhã tem 73 malditos. Benditos. Que todos falam que é malditos, mas eu acho que... Como hoje não choveu... sei lá. Ripio é Ripio, não é nada maldito. Claro que tem que ter, se tiver vento, piora a condição. Vamos devagar. Se tiver chuva, piora também, porque parece que tem uma parte lá que é com barro.
A gente viu em alguns canais que dá BO também. Mas tá bem seco, né, amor? Tá. O vento a gente vai sair bem cedo para tentar minimizar a questão do vento. Hoje a gente já passou alguns pedaços de RIP que tinha no meio da estrada. Já vai fazendo um treinamento. Um treinamento de como é, né? E a gente passou os 85 entre Badas Blancas e Ranquil del Norte. E aquele sim tava grosso de dançar um tango, né? E um pouquinho Mas foi. mais que 73, então a gente já fez Tipo assim, o ensino fundamental, a gente já concluiu, agora vamos no ensino médio. sabe que no começo eu entrei meio pesado, meio com medo, travado, aí fui entendendo a dinâmica do RIP. O RIP tem uma particularidade, pessoal, ele vai até o fundo com a roda, mas ele trava. E é muito bom, porque você sente a moto sair, se tu se acostumar e não se assustar, né? Olha o pelo aqui. Olha aqui que fofinho. Querida. Os pelos, todos os pelos aqui são imensos. É, são todos grandes. Aí se você se acostumar com a dancinha até ele afundar e dar o grip, um certo grip, né? E aí ele vai afunda pro outro lado e você fica dançando e rebolando com a moto, ele vai, né? Agora o problema é bolsão de poeira, acho que eu já falei aqui, né? Bolsão de poeira e areia. Isso se for muito longo, o cara dá BO e é BO do brabo. Isso aí é pra complicado, isso aí é só pra quem manja aí do off-road mesmo. O resto do RIP eu acredito que considero como uma estrada de chão um pouco mais mole, mas é possível de fazer. Se eu fiz com pneu 90/10, tranquilo, de boa, sendo que eu não conheço bulhufas nenhuma, comigo na entendi o lance, eu carregado e falei na garupa, se foi ficar embora. ruim eu desço, vou andando e você atravessa. Não, nem precisou nenhuma vez. Todas elas, a gente foi, passou bem. Então eu acredito que a gente vai ter... Tem tudo pra... A gente fez com cuidado, planejamos bem, verificamos o vento, a chuva, a questão toda. E eu acho que vai dar tudo certo. E se for pesado, né? Paciência, vai devagar e paciência. Uma hora acaba. Né, mano? Sim. O negócio é ter cuidado, responsabilidade. Bom, vamos jantar agora, vamos cenar, descansar cedo. Tô cansada hoje. hoje. Hoje a gente tá cansado. Vamos ver se a gente dorme mais cedo pra dormir melhor, né? Valeu, gente. Então chegamos aqui na Mata Negra, comer uma pasta aqui em Governador Gregórios. Tamo junto, valeu, tchau.